Olá, seja muito bem-vindo. Estamos aqui hoje para mais um vídeo no sofá comigo. E hoje eu recebo alguém muito especial. Nesses primeiros vídeos eu quero conversar primeiro com os meus melhores amigos. E hoje eu tô aqui com ele, com o Wendel, meu best. Uhul! Se apresente, nosso professor de yoga. Meu nome é Wendel, sou professor de yoga atualmente, né, 2025, atuando com força total. E sou professor de yoga graças, talvez, aos meus amigos e a um amigo muito especial, Franklin, por ter acreditado em mim. Eu acho que acreditado mais em mim do que eu mesmo acreditava. Hoje eu fui treinar, né, e eu indo dar aula na academia. Isso. Aí eu cheguei lá, até comentei com o Giano, até tava falando com ele hoje mais cedo, né? Quem diria, né, que há um ano atrás você nem se imaginava tá dando aula de yoga e hoje você dá aula de yoga e como te traz paz, né? Em todos os sentidos, isso. Você é muito bom nisso também. Sim, sem dúvida nenhuma. A aula de yoga é muito bom para todos os alunos, mas é muito bom para mim mesmo, sabe? Que eu acabo praticando bastante, que as coisas fluíram de uma forma que eu não acreditava que poderia fluir tão rápido. Eu comecei a dar aula em janeiro, né? E desde lá vieram uma academia, daqui a pouco outra, daqui a pouco outro, daqui a pouco outro espaço. Muitas portas se abriram e eu acho que quando a gente se alinha ao nosso propósito, se alinha ao que a nossa essência busca e quer tanto, as coisas acabam fluindo. E eu acho que o yoga foi muito isso na minha vida, sabe? Fluiu, trouxe pessoas tão legais, pessoas tão importantes que me deram a mão, sabe? Que me ajudaram muito. E hoje eu tô aí, nessa correria louca, porque começa bem cedo, a minha rotina termina bem tarde, mas é muito gostoso, muito gratificante. É algo que você realmente desperta de manhã nesse friozinho que tá fazendo por Tá aqui, mesmo. mas com o coração feliz e muito agradecido por estar indo fazer mais um trabalho. Eu conheci o yoga, assim, já, tipo, comecei a praticar yoga. Não pratico tão regularmente quanto eu deveria praticar, né? Verdade. Mas pratico como doendo, né? E a gente começou a fazer as aulas, falei, cara, a gente tem que fazer alguma coisa. A gente começou a fazer as nossas aulas da madrugada, né? O nosso nascer do sol, né? Que a gente faz lá na Atma. E aí você começou a dar aula de yoga. E que bom ver você na sua zona de excelência e vendo seu propósito, como isso faz bem, o quanto você é leve, o quanto tá te realizado. Eu gosto de ver meus amigos realizados. E é engraçado, porque eu já tinha feito uma formação lá em 2020 e eu não me sentia pronto para dar aula. E é uma loucura, porque eu sabia todo o script, eu sabia tudo que eu faria, né? A gente se prepara para isso e eu não tinha essa coragem, de ir. E quando foi proposto para eu fazer a aula, que foi, acho que a minha primeira aula mesmo, assim, para alguém, foi lá no Jean, né? Foi com você, com o Jean e com o Fred. Foram vocês três, a gente fez algumas vezes, não foi só uma. E isso me deu uma segurança tão grande, principalmente no final, né? Quando terminou a aula, que aí vocês chegaram e falaram, nossa, foi maravilhoso, eu gostei disso, eu gostei daquilo, foi muito melhor do que eu já tinha feito em outros lugares. E aí eu falei assim, caramba, cara, é isso. E é bom porque é leve, né? Porque a gente fica correndo, é aquilo que a gente conversa, né? A gente tem o nosso caminho e o nosso atalho, né? E realmente o yoga é o seu caminho. É onde você faz leve, você faz com o pé nas costas, né? Pra quem tinha medo, faz com o pé nas costas. É tão tranquilo. Sua aula é tão maravilhosa. E quem faz aula do Wendel sempre fala, sua aula é maravilhosa. Então, realmente, está na zona de excelência. Então, parabéns! Voltando nesse vídeo de hoje, vai ser sobre a nossa amizade. Sobre amizade. Já que você é meu best, e quem me acompanha nas redes sociais sabe que ou eu vou estar com o Jean, com você e com o Paulo. Né? As pessoas me veem menos com o Paulo, que a gente mora um pouco mais longe, né? Mas você e o Jean eu vejo praticamente todos os dias, né? Sim. A gente tá fazendo alguma coisa junto, a gente não perde a oportunidade de estar junto, sempre tem alguma coisa, vamos tomar um café junto, vamos fazer um yoga junto, vamos fazer uma coisa assim, então acaba sendo. E eu tenho uma dificuldade muito grande de deixar as pessoas se aproximarem, né? E o Wendel, quando chegou na minha vida, que a gente começou a conversar e tá desconhecido, trocar ideia e tal, eu tive uma resistência muito grande, lembra? Tipo, de deixar alguém, de novo, se aproximar, ser amigo mesmo. Porque você é meu amigo mesmo. Eu falo que eu tenho poucos amigos. Amigos mesmo, eu tenho 3. Hoje Sim. que fala que conhece meu coração, que vive minhas loucuras, que sabe das minhas dificuldades, das minhas alegrias, é vocês, né? É você, o Paulo e o Jean. E no início a gente teve essa dificuldade porque eu tenho essa resistência, né?
Mas depois que eu entendi que, tipo, ele é uma pessoa muito maravilhosa, especial, e quem o conhece sabe disso, quão maravilhoso foi a nossa amizade, quanto a nossa amizade me fez bem, me fez construir muitas coisas, me fez rever muitas posturas e tal. Então, oficialmente quero te agradecer agora publicamente. Eu falo isso, né? Publicamente. Fala. Você ser meu amigo assim, ser essa pessoa incrível. E é muito bacana em pensar em como a nossa amizade nasceu, sabe? Porque amizade, eu acho que é uma troca muito grande, sabe? É uma troca de tudo, de energia, de cuidado, de atenção, de puxar a orelha também, sabe? E isso, eu acho que a gente vem construindo de uma maneira muito honesta. E sabe? natural, né? E muito natural, exatamente. Eu conheci o Franklin tem pouquíssimo tempo, assim. Acho que tem uns 2 anos, né? Uns 2 anos, isso. Se a gente for, né, pensar, eu trabalhava numa empresa e essa empresa ela precisava de uma agência de marketing. A gente já tinha construído ali um setor de marketing. Depois vimos a necessidade de construir ali uma parte comercial, onde eu estava atuando mais firmemente. E daí pensamos em contratar uma agência. E quando a gente pensou em contratar essa agência, eu conhecia o trabalho dele, mas conhecia de uma maneira não tão a fundo, digamos assim. E daí a gente fez uma seleção lá de algumas empresas, e a empresa do Franklin ela foi selecionada, a gente começou a trabalhar junto, e esse trabalhar junto foi uma coisa muito legal, porque foi aí que eu acho que estabilizou realmente. A gente tinha muitos momentos juntos, muitas reuniões juntos, tratávamos de pautas da empresa, mas a gente acabava evoluindo esse papo sempre mais com alguma coisa pessoal, trazendo questões, e aí eu acredito também que as nossas proximidades de pensamento, as nossas proximidades de vida mesmo, nos trouxe cada vez mais próximos. Eu acho também porque, eu disse assim, quer saber se a pessoa é sua amiga? Quando você pergunta pra ela se ela está bem, ela sempre responde que tá bem, ela não é sua amiga porque ela não tem intimidade de se abrir com você e falar. E a gente sempre conversou muito sobre vários assuntos e a gente se permite falar, não estou bem. Exato. Né? E vamos conversar sobre isso. Né? E a gente tem muitas percepções, eu sou muito de ter percepções, de pensar e tal, eu sempre tô trocando ideia, o Windows sempre vem somando. E as minhas amizades assim, elas são amizades que agregam, né? Porque a gente sempre que a gente se encontra, a gente não sai igual a gente chegou. Sim. Sempre uma informação nova. Pensei nisso, li isso, eu vi tal vídeo, vi o que o fulano falou, vamos pensar sobre isso e tal. A gente sempre conversa muito. Isso eu acho muito positivo na nossa amizade. Essa amizade que soma, agrega realmente. É uma troca realmente. É um crescimento, né? E é muito bacana, porque uma coisa que eu tenho muito forte em mim, e é de mim mesmo, assim, é a questão da energia das pessoas, né? É sentir a energia das pessoas. E uma dessas reuniões nossa, eu me lembro claramente de eu chegar para uma reunião e você falar assim, o que aconteceu hoje? Você não tá muito bem, assim, sua energia não tá boa. E realmente era um dia pesado, aqueles dias difíceis. E eu não tava bem mesmo, sabe? E aí eu despechei. Eu sou muito assim, né? Realmente eu sei quando a pessoa não tá bem, eu sinto né, a energia da pessoa assim. E como a gente tem essa liberdade de trocar essa ideia, acho que aí parte acho que quando a gente compartilha as dificuldades da vida, quando a gente pode sentar com alguém, não de reclamar, mas compartilhar mesmo o que tá acontecendo, eu acho que a gente cria elas muito fortes, porque é muito fácil ser amigo quando tá tudo bem, na alegria, né, nos momentos felizes, né, mas acho que são os momentos difíceis que a gente realmente entende quem são os seus melhores amigos, ou melhor, quem são os seus amigos de fato. E eu acredito que esses momentos difíceis, ele acaba solidificando algo, sabe? É alguém que você para pensar depois e fala assim, poxa, eu tenho alguém para contar. Sabe? Sim. Poxa, eu tenho alguém para contar ali naquele momento, eu tive uma mão ali naquele momento, tive um abraço ali naquele momento, tive um acolhimento. E isso é muito importante, assim, foi muito importante para mim e é muito importante para mim. E o que eu acho legal também na nossa amizade é que dificilmente a gente vai sentar para falar de alguém. Né? É sempre falar da gente, dos nossos processos, do que a gente está passando, o que a gente está pensando sobre determinado assunto, o que a gente está sentindo, pô, senti isso aqui, vamos pensar sobre isso. E não falta papo, né? Porque a gente sempre tem e baixa e depois. E eu acho isso muito legal, porque às vezes as pessoas sentam para falar dos outros, né? A vida do outro, mas a gente não tem nem tempo nem paciência para isso. Não. Isso a gente é muito parecido, né? Porque a gente também não gosta de fofoca, a gente não gosta de falar da vida alheia. Isso é real mesmo. A gente sempre fala da gente.
Quando a gente fala de alguém, é o que aquela pessoa fez conosco, o que aconteceu com a gente naquela relação com aquela pessoa. Isso aí. Mas nunca da pessoa em si. Eu acho isso muito positivo. Porque torna mais construtiva a nossa amizade. E a gente consegue identificar gatilhos que antes a gente não tinha, né? Então, a partir daquela ação, despertou um gatilho em mim, assim, assim, assim. E aí a gente começa a pensar sobre isso, a gente começa a elaborar sobre isso, a gente começa a falar sobre isso, a gente faz protocolo sobre isso. Pra gente poder evoluir, pra gente poder evoluir, digerir isso e conseguir muitas vezes até ressignificar uma ação, sabe? Poxa, naquele momento eu tive essa ação, mas num próximo momento que eu me deparar com essa situação, eu vou ter uma outra ação, sabe? E isso foi muito claro para mim, o seu apoio, na minha vida profissional mesmo. Depois da empresa onde a gente começou a trabalhar juntos, eu tive outras experiências, e nessas outras experiências eu acabei vivendo coisas muito parecidas. E na primeira experiência ruim, que a gente conversou e eu desabafei, falei assim, olha, aconteceu isso, e eu me senti assim, 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 e eu não me permiti mais estar naquela situação, sabe? Porque eu sabia que aquilo ali fazia mal para mim. E isso é muito gratificante, porque é evolução, né? Nada mais do que isso, é uma evolução. Então, é um degrauzinho mesmo de cada vez. A gente acaba... a gente aprende muito com o viver da outra pessoa, mas quando a gente vive aquilo, é um aprendizado, acho que de 2, 3 degraus. Outra coisa que eu acho legal da nossa amizade é o fato da energia que você falou, né? Porque apesar que só tem 2 anos que a gente se conhece, a gente é amigo e tal, parece que tipo, é uma vida, né? Porque a gente é muito parecido, muito parecido. A gente chega a dar risada, porque as nossas questões são muito parecidas. O pensamento é muito parecido, e a nossa vivência também anterior ao nosso conhecimento, muita coisa se encaixa, muita coisa tem a ver, sabe, com questão de religião, com questão de trabalho, de profissão, de formação, sabe, do tanto que você se arrepende de ter feito um curso específico. É verdade. É tudo muito legítimo, a gente se legitima, faz aquela real, sabe, fala, putz, cara, não é só comigo isso, sabe? Não é loucura da minha cabeça, isso aconteceu ali também, sabe? Ali também não foi legal. E a gente pensa tão parecido que a gente não precisa nem falar uma palavra, a gente olha e já sabe, né? O que eu tô pensando. Então isso é muito legal. Essa função. Por isso eu prefiro hoje ter menos amigos, eu ainda continuo com essa resistência de deixar novas pessoas se aproximarem, né? Porque eu gosto de valorizar as pessoas que realmente estão comigo. E eu digo, pelos meus, eu cuido, eu preocupo, eu dou esporro, e vocês têm a liberdade de sentar e dar esporro. E o Eno ele tem um jeitinho de falar, né? Então ele já sabe, amigo, mas então, eu acho que é isso. Já pensou desse jeito? É uma cabeça um pouco diferente, assim, de um olhar diferente de quem tá de fora. Às vezes você não tá percebendo algo que tá muito claro, sabe? E a gente tem uma relação muito sincera de falar um pro outro, de chegar um pro outro. A gente não tem essa resistência, sabe? Muitas vezes, na amizade, a pessoa tem uma resistência de até medo mesmo, de ferir o outro, do outro ficar chateado com ele. A gente não tem muito isso. A gente conversa francamente, a gente somos muito sinceros, né? Então, a nossa sinceridade sempre vai levar a gente àquele lugar que o outro vai pensar. E a gente tem muito esse respeito um pelo outro também. Eu acho isso muito bacana. Mas eu acho também, amigo, tem aquela questão que, assim, eu tenho a certeza que você jamais faria algo pra me fazer mal. Então, tudo que a gente conversa é de uma liberdade, de uma franqueza muito grande, porque parte desse lugar, dessa certeza. Da amizade mesmo. Porque, às vezes, você tem amizades que, se você sabe, se você se abrir ali, essa pessoa daqui... A próxima pessoa que ela encontrar, ela vai falar essa história pra outra e vai virar uma fofoca. E de um jeito tão destrutivo, sabe? A gente não tem isso, porque a gente também não tem esse julgamento, né? A gente não tem. Eu não tô te julgando. Não tem esse olhar quase que uma palavra. Não tô te julgando. Isso. Então não tem esse medo de o que ele vai pensar de mim, o que ele vai achar e tal. E também vem de um lugar também da gente não ouvir para responder de imediato. Sim. A gente faz exercício de a gente escuta, não porque eu quero falar logo, né? Mas entender o que a sua cabeça está pensando. Você tá desse jeito, por que isso? E aí tentar entender também como você está naquela situação pra gente poder elaborar.
Então a gente, porque às vezes as pessoas elas escutam pra já responder, né? É. Tipo, na verdade, a gente escutaram direito, Fica na defensiva, né? E- E o bacana é justamente isso, é você ouvir, digerir aquilo dali, entender como aquilo dali bate em você e você externar, sabe? E poder ter essa troca, sabe? Essa troca é muito bacana. E é justamente isso que você falou, de de ter o coração aberto, porque você sabe que essa pessoa ela quer o seu melhor. Sabendo que ela quer o seu melhor, quando chega uma crítica, quando chega um conselho, quando chega um elogio, você sabe que isso tem a ver realmente com o seu crescimento, tem a ver com a sua evolução. E eu acho que a gente evoluiu muito nesses 2 anos de muito, amizade, sabe? muito Como mesmo. pessoas, evoluímos financeiramente, evoluímos profissionalmente, sabe? Acho que a qualidade do que vem sendo feito, quando a qualidade com que a gente tem, porque a gente somos excelentes profissionais no que fazemos, assim, temos essa, essa marca, né, de querer fazer sempre muito bem feito. E eu não digo ser o melhor, eu digo fazer o melhor que a gente pode, com o que a gente tem mesmo, sabe? E isso eu acho que fez muita diferença na minha vida. Então, quando eu vou dar uma aula de yoga, por exemplo, se tem uma pessoa, se tem 50 pessoas, cara, eu vou dar o meu melhor ali, sabe? E é muito bacana porque, às vezes, das 50 pessoas, 10, 5 vêm falar comigo, nossa, foi a melhor aula da minha vida. E às vezes aquela uma pessoa que eu dei aula só pra ela termina e fala, nossa, eu amei essa aula, sabe? E aí é isso, é de ficar com o coração quentinho mesmo, de você ter dado o seu melhor. Que acontece com frequência, né? Uma outra coisa dessa nossa amizade que eu acho legal é que a gente não tem compromisso em manter a opinião igual. Tipo assim, eu penso isso e acabou. Né? A gente fala que a gente é meio hipócrita, porque hoje a gente tá acreditando, amanhã pode ser que mudou completamente a ideia. Tipo, hoje, até que a gente fala, hoje eu acho Somos isso. Somos seres em evolução. Hoje eu acho isso. Amanhã pode ser completamente diferente. A gente tem mínimo compromisso de ficar com a mesma opinião, de ficar com os mesmos comportamentos, de não voltar atrás. Já que voltar atrás, a gente volta atrás, a gente recomeça, a gente corrige a rota e faz parte. A gente segura, sabe? Realmente, não tem jeito. Isso aqui tá difícil lidar. Vamos segurar isso aqui e vamos focar em outra coisa. Você falou a questão da gente se apoiar, né? Porque a gente melhorou muito. A gente realmente é nítido a nossa evolução nesses últimos anos, né? Ano após ano a gente tem evoluído bastante. Mas é uma coisa que é muito natural no nosso ciclo de amigos, assim, que a gente tá sempre buscando, né? Questionando o outro. Mas e aí? E se a gente ganhasse mais? E se você ganhasse mais? E se você fizesse esse curso? Se você lesse esse livro? Isso. E se você se cuidasse mais? Né? A gente tem essa questão de provocar o outro a evoluir mesmo. A gente tá realmente querendo evoluir porque eu quero evoluir. Eu penso o seguinte, se eu quero evoluir, o Wendel quer evoluir, e quem me cerca quer evoluir, naturalmente a gente vai evoluir. Sim. Né? Isso eu acho muito bacana também na nossa amizade. Sim. E a gente muitas vezes é exemplo pro outro, sim, né? A gente é muito isso, eu acho, um exemplo pro outro. Poxa, bora treinar, sabe? Estamos treinando. Tem dias, tem semanas, às vezes você tá passando mal e você não tá tão disposto a treinar, que tá tudo bem. Ninguém vai morrer por não treinar um dia, ou 2 dias, ou uma semana. Mas o importante é não abaixar e não entrar nisso para sempre, sabe? Você teve seu momento ruim, curte o seu momento ruim, vive seu momento ruim, entende o que esse momento ruim quer dizer para você e transforma isso em energia e vai pra vida. Vai pra vida. E assim, uma coisa que é bacana também na nossa amizade, porque assim, a gente evoluiu bastante, a gente se apoia bastante, e o quanto a gente se tornou ponto seguro um pro outro, né? As pessoas até acham estranho, porque eu só acho no meu Instagram que eu tô sempre com as mesmas pessoas. Literalmente, as pessoas que eu posto, que eu estou, realmente são as mesmas pessoas, porque são as pessoas que frequentam minha casa, que tem essa intimidade, que a gente pode se abrir. E esse é um ponto seguro que poucas pessoas têm. Porque hoje, principalmente na fase adulta, é difícil a gente fazer amizades verdadeiras. Sim. Muito difícil. A gente é privilegiado. Eu digo que o maior presente que eu tenho na minha vida é a graça de ter pessoas incríveis ao meu lado. E sim, a vida sempre me colocou pessoas incríveis. Seja na igreja, seja nas minhas amizades, seja nos meus relacionamentos. Alguns não estão incríveis nos relacionamentos afetivos, né? Mas assim, mas sempre... Mas talvez foram incríveis em um momento e depois não foram mais. Foi a lição, foi o aprendizado. Exatamente. Foi o aprendizado. Tudo tem um porquê de acontecer. E a gente aprende com isso, né? E tá tudo bem. O bacana que eu acho nisso tudo, nessa questão da amizade, é do tempo.
sabe? A gente fala muito sobre um tempo de qualidade, Isso. né? Ter um tempo de qualidade com a pessoa. E é tão difícil hoje a gente ter um tempo para uma pessoa, né? Ter um tempo para as pessoas e ter um tempo até para a gente mesmo, Uhum. porque a gente fica tão corrido com essa loucura do dia a dia, com a sua rotina, fica imerso ali a trabalhar, a estudar, a, enfim, pagar boleto, que a gente esquece do momento nosso, do momento de você estar presente com outra pessoa, se fazer presente, estar realmente ali tomando um café, conversando, trocando ideia, sabe, evoluindo, conversando com outro. A gente conversa sobre tudo, gente. A gente conversa sobre relacionamento, a gente conversa sobre trabalho, a gente conversa sobre vida fitness, a gente conversa sobre ancestralidade, Filosofia, religião. religião, a gente conversa sobre tudo. E a gente tem pautas muito abertas, assim, e às vezes a gente tem que tratar várias pautas sobre vários assuntos naquele momento, e a gente às vezes tem pouco tempo, a gente às vezes tá com um dia mais corrido, às vezes não, às vezes sim, e a gente tenta trazer isso de uma maneira pra gente poder conversar sobre tudo isso, sabe? Dar check sobre tudo isso. E o tempo, acho que é a parte mais valiosa disso tudo. E eu acho que a gente só conseguiu construir a amizade que a gente construiu hoje por a gente ter tido Tempo de tempo qualidade. um pro outro, sabe? Isso foi muito importante. Eu acho que, assim, a minha linguagem do amor, quem me segue sabe que eu sempre falo, é tempo de qualidade. Se você quer ganhar, pra mim, é saber que você deixa um tempo pra mim. Quando eu separo um tempo pra você, realmente eu gosto muito de você. E eu detesto perder tempo, né? Me irrita. Reuniões que poderia ser um WhatsApp ou um e-mail, me irrita profundamente, né? Ficar parado, ir pra um lugar, ficar esperando e tal, e não desenrolar. Me irrita profundamente. Se eu não tenho utilidade ali, com o tempo que eu tá ali. E tempo de qualidade é algo muito importante. E eu percebo, vocês respondem muito bem, vocês respondem muito bem aí, você entendendo que tempo de qualidade é a minha linguagem do amor, vocês valorizam isso também. Então acho que ficou mais fácil também, porque a gente tem tempo de qualidade um pro outro. Por isso que vem aqui a questão básica, a gente não perde tempo, já que o tempo é pra ser de qualidade, a gente não perde tempo falando dos outros. Exato. Porque o tempo de qualidade é sobre a gente. Acho que isso Exato. fortalece muito a amizade. Mas eu queria saber de você, para as pessoas que estão ali, que não tem esse apoio que a gente tem de amizade, né? Primeiro como reconhecer bons amigos? Caramba, uma boa pergunta. E é muito difícil, tá? Bons amigos é muito difícil você reconhecer. Mas eu acho que a gente já até entrou nessa pauta, falamos sobre isso algumas vezes aqui. O tempo que essa pessoa se disponibiliza para você, eu acho que uma boa ideia. Aquela pessoa que só tem tempo e só te procura quando ela precisa de algo, ela não é um amigo, né? Uhum. Ela é alguém que tá ali te pedindo um serviço, né? Ela tem um serviço para você. Por isso que ela te recorre. E outra coisa é momentos difíceis, tá? Eu acho que momentos difíceis é algo assim primordial, é um filtro que a espiritualidade, o mundo, o universo, Deus, enfim, o que você acredita te manda justamente para filtrar Aí está. isso, sabe? Porque eu sempre fui uma pessoa de muitos amigos, sabe? Eu costumo dizer que não eram tanto amigos assim, eram colegas, mas na minha caixinha pessoal estavam no lugar de amigos. Mas a gente precisa, às vezes, organizar a casa, organizar a sua prateleira e colocar as pessoas que são amigos realmente, as pessoas que são colegas, as pessoas que são conhecidos e as pessoas que nem são nada, gente. E elas estão ali para você só te pedindo alguma coisa mesmo, tentando a sua utilidade, né? Uhum. Em cima do que você é útil para ela. E isso não são amigos, nem são colegas, né? Uhum. E eu acho que isso é importante, você entender Quem é quem? aonde você está na prateleira dessa pessoa e você colocá-la nessa prateleira também, sabe? Porque é muito comum, você vai fazer uma festa, eu vou fazer uma festa, aí fulano fica ofendido porque você não convidou fulano. Mas fulano sempre faz festas e nunca te convida, sabe? E aí você para pra pensar, cara, você nunca me convida pra nada e eu tenho que te convidar por quê? Aí eu não faço nem questão. Gente, eu tô numa fase. Eu tinha que falar, já contei essa história. Porque assim, é bom identificar. Não é que eu tenha só os 3 como amigos. Meus amigos íntimos, de fato, são vocês. Isso que eu falo.
Eu tenho outros amigos que estão em outra prateleira, são outros tipos de amigos. Tem amigos que eu gosto de estar junto pra poder rir, a gente sempre tá junto, é legal, tá? Quando a gente reúne a galera, quando a gente se encontra em algum local, é bacana. Mas são amigos daquele momento, não são amigos da gente de frequentar a casa, a gente conversar, a gente compartilhar o que a gente compartilha, nessa intimidade que a gente tem. E a gente tem os amigos estratégicos, as pessoas que realmente é bom fazer negócio, é bom abrir portas, e é isso, você não vai falar da sua vida pra essa pessoa. Sim. Mas é bom pra tá com ela. E depois que eu organizei isso, facilitou muito minha vida. E aí eu falando para um amigo assim, que é um amigo meu mais que eu gosto mais de estar junto, de tal, a gente tá no churrasco, reúne a galera legal, mas não é uma pessoa que a gente hoje a gente não é tão próximo. E por muito tempo isso me machucou muito. Por muito tempo eu queria que as pessoas tivessem a mesma prioridade que eu dou para elas. Eu entendi que não. É o que você falou, cada um, às vezes a pessoa tá na minha prateleira em uma importância que pra mim na vida dela não tem. Que não tem, exatamente. E isso dói mesmo, porque é algo que você gostaria, Sim. sabe? Que você tem apreço pelaquela pessoa, que você gosta daquela pessoa. E tá tudo bem, você não precisa não gostar daquela pessoa. Goste daquela pessoa, mas entenda que ela não tem aquele tempo disponível pra você e você também não tem que ter esse tempo disponível pra ela. E tá tudo bem, mas quando eu entendi isso, pra mim ficou mais leve, que aí quando ele fez aniversário, fizeram um surpresa pra ele, ele veio e falou, nossa, amigo, desculpa, não te chamei porque não foi. Eu falei, cara, tranquilo, eu não me importo, porque de fato eu não me importo. Porque nós não temos essa proximidade toda pra estar ali. Eu me importaria se fosse o Eno, se fosse o Jean, se fosse o Paulo, aí sim eu me importaria, porque nós somos muito próximos. Seria estranho a gente fazer algo e não ter o outro, né? Sim. Seria muito estranho isso. Então, de fato, assim, eu não me importo que as pessoas não me convidam, assim, as outras coisas, porque eu também não queria estar lá, assim, porque realmente... Isso traz uma paz, amigo, uma paz. Eu já sofri tanto com isso, que eu já sofria muito com isso. Então, eu sempre fui muito tranquilo com relação a isso, sabe? Mas eu te confesso que muitas vezes esse gatilho de não ser convidado me fez relocar aquela amizade. É um sinal, né? É um sinal, exatamente. Então, aconteceu sim um episódio de uma pessoa específica que eu considerava, assim como você, considerava muito ela. E ela fez um evento ali e ela não me convidou, sabe? E aí eu parei pra pensar, falei assim, cara, o que isso quer dizer pra mim, sabe? O que eu posso tirar com isso? Ao invés de ficar com raiva, de ficar chateado, de mandar uma mensagem, jamais faria isso, mas de mandar uma mensagem cobrando, porque assim, uma mensagem cobrando eu acho que é o pior que você possa fazer. Mas eu entendo que muitas vezes a pessoa, ela nem tem aquele controle emocional pra poder não mandar, sabe? E ela age no impulso mesmo de mandar. Mas é importante você entender por que você não foi convidado. Eu não fui convidado porque eu não estou no mesmo lugar que essa pessoa está na minha prateleira. Então, tirei essa pessoa lá de cima, coloquei ela um pouquinho lá do lado e deixei ela ali. Tá tudo bem, fique aqui e tá tudo certo. Isso traz uma paz pra gente tão grande. Outra coisa que você me remeteu é que às vezes a gente tem que entender que para algumas pessoas entrarem na nossa vida, outras têm que sair. Quando você estiver com amizades ruins, quando você estiver confundindo colegas ou amizades de rolê com amigos íntimos, você vai se machucar sempre, você vai impedir que alguém legal, alguém que realmente está ali, que vai compartilhar com você, vai agregar na sua vida, entre na sua vida para ocupar o lugar de amigo de fato. E uma outra coisa que é interessante, que você me perguntou sobre a questão de como identificar um bom amigo, é muito isso. O ambiente. Qual o ambiente que você encontra essa pessoa? Eu encontro essa pessoa no trabalho. Essa pessoa eu encontro sempre no trabalho. Essa pessoa, a gente conversa muito na hora do almoço do trabalho, mas a gente não tem uma vida além do trabalho, sabe? Essa pessoa, ela é claramente um colega seu de trabalho, entendeu? A mesma coisa vale para a escola, a mesma coisa vale para aquele amigo da feira, aquele amigo da academia, pessoas que não transpõem um local, ela não é seu amigo, sabe? Ele é o seu colega daquele local. E tá tudo certo. No momento você vai fazer uma festa da academia, você pode chamar ele, porque você vai chamar os seus amigos, os seus colegas da academia, entendeu? Agora, se você faz algo mais íntimo, algo mais para as pessoas que frequentam a sua casa, as pessoas que você tem uma intimidade maior, que você frequenta a casa deles também, aí sim não cabe chamar essas pessoas. Outra coisa que você falou que eu acho muito interessante, assim, isso me dá gatilho, que eu vou explicar. Assim, eu tenho tipos de linguagens, formas de comunicar que me irritam.
Essa linguagem de cobrança, sabe? Aquela pessoa que tá Uhum. sempre te cobrando. Uhum. Ah, você não me convidou, ah, você não manda mensagem. Poxa, você não tem tempo pra mim. Ao invés de falar, poxa, vamos arrumar um tempo de tomar um café? Sim. Sabe? Eu acho muito mais, assim, elegante, falar igual a Odete agora, com lastro, com lastro, quando você, ao invés de se queixar, porque você mostra uma vulnerabilidade emocional muito grande, quando você, nossa, você não tem tempo pra mim, aí eu não vou ter mesmo, cara, não vou ter tempo. Não vou ter Sim, tempo. e é muito engraçado isso, porque quando a pessoa ela entra nesse modo de cobrança, ela entra nesse modo de, olha, você não tem tempo pra mim, você não treina comigo, você não janta comigo, você não almoça comigo, você não faz nada comigo. Ela está claramente, de repente, com saudade de você. Ela está querendo te ver. E aí, muito pelo contrário, ao invés dela fazer dessa forma, ela poderia falar, amigo, tô com saudade, vamos almoçar juntos? Isso aí. Putz, que muito legal, melhor. cara. muito Vamos melhor. almoçar juntos, entendeu? E aí você constrói algo bacana com essa pessoa. Mas as pessoas, às vezes, ela não tem esse controle, sabe? Ela tá ali, ela entra na defensiva e ela quer te cobrar algo que você não tem que fazer, sabe? Não é você que tem que chamar para fazer alguma coisa. Se eu quero me aproximar da pessoa, que eu quero estar com a pessoa, se eu quero almoçar com a pessoa, eu chamo a pessoa para almoçar. Aí, e outra coisa, afaste de pessoas, né, que nunca tem tempo pra você, nunca tem tempo. Ai, tem muita corrida, amigo, não tô te vendo, porque é muita correria, trabalho, isso é desculpa, né, isso é desculpa. E se for comigo, então é que eu não vou ter tempo mesmo, porque eu tenho tempo de qualidade. Quem quer, dá um jeito e fazer. Pessoas só te procuram nos momentos difíceis, tá com problema, te liga, tá com problema, entra em contato com você. Isso aí, pra mim, também é alguém que eu sei que não é íntimo, né, e aquelas pessoas que falam mal de você quando você não está na frente. Quais você conhece, um dos detalhes que conhece um amigo quando você não está, o que essa pessoa fala de você? E mais ainda, o que essa pessoa deixa os outros falarem de você? Olha, então, eu acho que tem um gatilho aí, uma coisa que me pega muito, é quando alguém vem contar pra mim algo que alguém falou. Cara, isso pra mim é a pior espécie de amigo, porque pra mim isso é ovelhinha, como fala? É lobo disfarçado de ovelha. Pra mim é isso. Porque se a pessoa teve a liberdade, se sentiu confortável falar mal de em você, falar mal de mim pra essa pessoa, quer dizer que essa pessoa não é tão amigo assim. É verdade. Sabe? Ali, cara, pra mim, morreu. Já não é tão amigo assim. Então, quando a pessoa vem falar... geralmente, quando a pessoa vem falar pra mim, que acontece muito pouco, tá? Muito pouco. Ultimamente, não acontece. É porque você também vai aprendendo, vai se cercando, vai reduzindo a sua quantidade de amigos. Fulano falou isso, isso. E geralmente essa pessoa, ela espera que você fale também dessa pessoa, ela te instiga isso, sabe? Pra ficar naquele leve trás. E eu falo assim, cara, como que essa pessoa ficou confortável em falar sobre isso com você? O que você falou? Sabe? E você? Sobre isso. e é muito estranho, tipo, a gente, por exemplo, realmente é uma situação muito estranha, porque se alguém vier falar mal de mim pra você, ou vier falar mal de você pra mim, pra pessoa se sentir confortável, no mínimo a minha atitude é deixar ela desconfortável. Se ela não se sentiu desconfortável, é deixar ela desconfortável. Porque não faz sentido alguém falar mal de um amigo tão próximo meu pra mim. Não faz sentido isso. E quando você percebe que esses amigos seus, ao invés de cortarem ali e deixarem essa pessoa desconfortável com a situação, a deixam mais confortável, essa pessoa não é sua amiga. Sim. Tá melhor se afastar. Outra coisa, amigo, se afaste de pessoas que sempre estão falando da vida das outras pessoas. O assunto, quando ela tá com você, não é falar dela, perguntar, de conversar sobre você, conversar sobre a vida. É sempre falar o que aconteceu com o fulano de tal. Normalmente é um amigo em comum, né? Amigo em comum. Sabe o que aconteceu com fulano de tal? Quando as pessoas só faz isso com você, só fala isso, você parte dessa pessoa. Porque se ela tá usando os outros de assunto com você, ela vai usar você de assunto com os outros. Sim. E aí você acaba criando aquela fofoca, aí, quem sabe, quem tá formando, às vezes a pessoa não te conhece. A pessoa vem falar comigo e tal, dependendo do que eu falo de você pra pessoa, ela vai formar uma opinião. Então é justo que eu, como seu amigo, fale coisas boas de você. Agora, se eu, como seu amigo, falo coisas ruins de você, se eu sou seu amigo, né, tô falando coisas ruins de você, imagina quem é você. Depois de as histórias com ele, desse jeito, se o melhor, se um dos meus amigos dele tá ali falando mal dele, falando isso dele pra mim, imagina o que essa pessoa deve ser, né?
realmente essa questão de leve trás, de falar mal, você acaba entrando numa energia, Muito ruim. numa construção ali é ruim mesmo, sabe? Não é algo construtivo, não é algo para evolução, não é algo que realmente vale a pena estar ali presente, sabe? Muitas vezes você está até presente em algum lugar onde tem mais pessoas e as pessoas estão ali falando sobre isso, sobre outras coisas, de forma pejorativa mesmo. O conselho que eu dou é o que eu faço, assim. Eu já tive fases de querer contrapor, sabe? Falar, deixar essas pessoas desconfortáveis. Hoje não. Hoje eu me levanto Isso e é. me retiro. Que é deixar ela desconfortável também, Bruno. Porque eu acho que deixar confortável é você dar munição pra ela falar mais. Se você começar a falar mais e tal. Quando você corta ali, não tem conversa, ela vai ficar. Vou, me retiro, tomo uma água, tomo um café, vou no banheiro e saio dali a francesa. Mas eu já me afastei, tipo, tinha um amigo que eu achava que era íntimo, meu. Só que eu percebi que ele tava falando mal de mim pras pessoas, pros outros. Falei, cara, não faz sentido pra mim que você é meu amigo e o que eu te compartilho com você, você tá falando pros outros. Se eu quiser falar pra fulano de tal, eu que vou lá e falo. E a forma que você tá falando das pessoas é uma pessoa que os meus amigos íntimos, eu até questionei vocês uma vez, gente, eu sou assim? Não, você não é assim. Pois é, porque a forma que você tá falando, eu não consigo ficar com dúvida. Porque ela tem uma visão de um Franklin que não existe. E o que eu fiz, eu coloquei essa pessoa em outra janelinha, tá tudo bem. Gosto, amo demais, mas eu entendi que não era tão íntimo assim. Não posso partilhar algumas coisas, não é uma pessoa para estar conversando sempre, é algo ali, de repente, de um momento, de um lugar e de uma tribo que não cabe a minha vida inteira. Pra gente encerrar... vídeo, amigo, um conselho para quem tá assistindo esse vídeo e sente que precisa fazer uma limpeza nas amizades, né? E precisa reformular realmente, às vezes quer construir essa amizade que a gente tem, né? De intimidade, então que agrega tanto na vida. Dá um conselho para essa pessoa. Cara, isso é muito legal. Com o tempo, você vai entendendo que a vida ela não é sobre ter vários amigos, muitos amigos, e sim ter poucos amigos. Ter poucos amigos não é um sinal de antissocial, muito pelo contrário. É um sinal de maturidade muito grande, de inteligência emocional, de tudo isso. Então, assim, o meu conselho é conseguir que você abre a sua estante mesmo, faz lá na sua estante, coloca as pessoas que são mais importantes para você, coloca elas lá em destaque, coloca as pessoas que são um pouco menos importantes para você, um pouco mais abaixo. E como que você lida com essas questões de importância? Muito com o que você sente pelas pessoas, isso é importante, mas também o que as pessoas sentem por você, sabe? Então, coloque lá as pessoas que partilham com verdade com você, as pessoas que trocam com verdade com você, as pessoas que têm tempo para você e que você tem tempo para elas, porque o tempo ele é um indicador bacana com relação a amor, a importância que essa pessoa ocupa na sua vida. E aí você vai colocando em escada mesmo, sabe? Colocando as pessoas que são mais importantes em cima, as pessoas que são um pouco menos embaixo, e vai descendo isso até você conseguir ter uma maturidade de quem são as pessoas ali, as pessoas mais importantes. Se elas são um, se é dois, se é cinco, não tem problema nenhum. O importante é que você tenha essa troca, sabe? Tenha esse momento. Não seja só uma pessoa que você conversa pelo WhatsApp, que não seja só uma pessoa que você vê em um local específico, seja uma pessoa que realmente ela vai te agregar, ela vai estar para você em momentos difíceis, ela vai estar para você em momentos alegres, vocês vão partilhar juntos, vão viver juntos, porque eu acho que a amizade, ela é muito sobre escolher a sua família, sabe? Eu acho que a gente nasce na nossa família, né? Os nossos irmãos, os nossos pais, os nossos primos, enfim, que também podem estar nesse local de amizade, não tem problema nenhum, mas os amigos são pessoas que a gente escolhe estar, a gente escolhe como irmão, a gente escolhe como amigo, a gente escolhe como primo, a gente escolhe como vida, como família mesmo. Eu acho que os amigos, eles são a família que a gente escolhe. Perfeito. Pesquisas mostram que envelhecer bem
está diretamente ligado a laços fortes de amizade. Então, escolher bem com quem você vai envelhecer esses laços de amizade vai te trazer paz e saúde mental. Então, não foque na quantidade, foque na qualidade, tenham bons amigos e cultive essa amizade. Amizade é um relacionamento, exige trabalho, dedicação e cuidado. E é isso. Muito obrigado, amigo. Obrigadão. Valeu, te amo. Gratidão. Valeu, amigo. Obrigado. Valeu.